Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quantos estão felizes nesta noite? Abra sua Bíblia, pode se assentar, fique à vontade. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. O verso é o verso de número 16 e o verso de número 17, sendo um culto de ensino, com um tema muito emblemático, um tema muito importante. Eu gostaria da atenção de vocês para nós nesse momento. Aos irmãos que estão na mídia, eu vou citar alguns versículos, vocês puderem depois colocarem para mim, conforme eu for ministrando. Tá? Então, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 16 e 17, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Estes versículos, a qual Paulo está tratando com a igreja de Corinto, nós devemos entender que Paulo ele está revelando à igreja dentro de um cenário escatológico. O contexto do capítulo de número 3 de 1 Coríntios, Paulo ele está relatando concernente aos galardões, sobre a obra de cada cristão fez na terra, que um dia vai se deparar diante do tribunal de Cristo. E Paulo ele vai dizer que a obra de cada um será manifesta como pelo fogo. Obra de madeira, feno, palha, obra de ouro, prata e pedras preciosas. E o fogo a declarará. Quando Paulo está relatando isto, a obra de madeira, feno e palha, Paulo está relatando sobre as obras humanas, aquilo que o homem faz para a sua glória, para a sua exaltação, para mostrar, para satisfazer o seu ego. Paulo diz que o fogo a declarará, ou seja, madeira no fogo se queima, palha no fogo se queima, feno no fogo se queima. Mas ele também diz que a obra de ouro, de prata e pedras preciosas. E todos nós somos sabedores que quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais puro, mais limpo o ouro fica. E da mesma maneira a pedra e mesma maneira a prata. Só que Paulo, após expressar concernente às obras de cada cristão que será julgada diante do tribunal de Cristo para os galardões, Paulo, no verso de número 16, ele vai dizendo: sabeis vós que vós sois templo e morada do Espírito Santo. Paulo, ele faz uma comparação, que cada cristão, que cada crente, ele é templo e morada do Espírito Santo. Paulo está comparando as nossas vidas com o templo, ora, no Antigo Testamento, levantada por Salomão. Todos nós somos sabedores que o templo, ele tinha 3 repartições ou 3 divisões. A primeira divisão do templo era chamado de átrio ou pátio. O átrio era cercado por muro e havia uma porta que dava acesso ao átrio. Quem entrasse por esta porta, a primeira coisa que encontrava era o altar de bronze. Após andar um pouco mais, logo à frente encontrava a bacia das águas, ou também chamada bacia dos espelhos. Após as bacias dos espelhos, encontrava-se uma outra porta de acesso, que dava acesso ao lugar santo. Para quem entrasse no lugar santo, à direita ficava a mesa dos pães da proposição, a qual tinha 12 pães representando as 12 nações de Israel. Para quem entrava ao lado esquerdo também ficava o candeeiro ou candelabro, que por sua vez estava ali aceso para iluminar o templo ou o lugar santo. Logo à frente, após o véu do templo, havia ali o incensário. Para quem não sabe, o incensário é a representação da intercessão de Cristo pela igreja e também da oração dos santos. Após o incensário havia o véu do templo. O véu do templo, para alguns dizem, que tinha aproximadamente entre 7 a 10 centímetros de espessura. E atrás do véu do templo se encontrava o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança.
a maior representação ou o maior símbolo da glória e da presença de Deus. É isto que Paulo ele está falando, que nós crentes, nós cristãos somos templo e morada do Espírito Santo. E como o templo tem 3 divisões, o nosso corpo, sendo eu tricotomista, nós somos divididos também em 3: corpo, alma e espírito. O nosso corpo nada mais é do que onde estão os nossos 5 sentidos principais: visão, audição, paladar, olfato e tato. Eu, quando ministro antropologia, eu gosto sempre de identificar o nosso corpo como um passaporte, pois se nós não tivéssemos no nosso corpo essa matéria, nós não poderíamos habitar aqui nesta terra. Sem o nosso corpo, nós seríamos como espíritos desencarnados, nós não poderíamos habitar nesse mundo. Nós só habitamos nesse mundo por causa do corpo. É por isso que quando nós morremos, a nossa alma sai do nosso corpo e nós vamos habitar diante do mundo espiritual. Então, o que seria o nosso corpo? Nada mais do que o nosso passaporte para habitar nessa terra. É por isso que os anjos, os demônios, eles não podem viver neste mundo. É por isso que os demônios não podem habitar aqui nesta terra. Todos os demônios que habitam nesta terra, eles estão nessa terra clandestinamente. Eles estão aqui sem autorização alguma. Se alguém puder jogar no telão para mim, Judas, verso de número 6, como Judas não tem capítulo, o verso de número 6, quem tiver com a Bíblia aberta, pode abrir para mim, por favor. No livro de Judas, Epístolas de Judas, capítulo de número 1, apesar que Judas não tem capítulo, verso de número 6. Alguém com a voz altiva pode estar lendo para mim, por gentileza. Olha o que Judas está mencionando. Eles não aguardaram deixar a sua própria habitação. Percebam-se que eles estão guardados em prisões eternas, aguardando o dia do juízo. Eu não vou me ater acerca do dia do juízo, isso fica para outra ocasião, mas nós devemos entender que quando os demônios deixam as dimensões espirituais e vêm para essa terra, eles estão deixando a sua habitação e estão aqui na terra clandestinamente. É por isso que Jesus nos deu autoridade para a igreja, que em seu nome nós expulsaremos demônios, expulsaremos toda a hortes da maldade sobre essa terra, porque lugar de demônio não é nessa terra. E quando nós expulsamos um demônio, e se a igreja soubesse usar a autoridade que a igreja tem, muitas libertações e o inferno estava se falindo todos os dias. Para quem não sabe, quando você expulsa um demônio à luz da Bíblia, e agora é um assunto polêmico, como nós estamos falando de possessão, e nós vamos falar daqui a pouco sobre os crentes, uma vez que a igreja expulsa os demônios, esse demônio nunca mais retorna novamente. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Você se lembra quando Jesus, em Lucas capítulo 5, ele chega em Genezaré ou em Gadara, vem um demoniado chamado Gadareno. Quando os demônios veem Jesus, eles fazem uma pergunta: vieste nos perturbar antes da hora? Vieram nos expulsar para o abismo? Abismo aqui é Tártaro. É o mesmo sentido que aqueles anjos em Judas 6 estão presos aguardando o dia do juízo. Ali também no grego estaria Tártaro ou Tartarô. Uma vez que nós oramos, expulsamos o demônio, esse demônio vai para esse lugar chamado Tártaro. Então, toda vez que a igreja expulsa um demônio no nome de Jesus, o diabo está perdendo mais uma batalha. Mas talvez no seu pensamento vai dizer: pastor Magdiel, e quando a Bíblia lá em Mateus capítulo 12 relata que os demônios batem em retirada, nós devemos limpar a nossa casa, organizar. Uma vez, se a nossa casa não estiver organizada e habitada, aquele demônio que saiu volta com mais 7, mais poderosos do que ele, e volta na antiga casa. É só nós lermos o contexto. O contexto está falando de juízo. Está falando da rainha que chega diante de Salomão para conhecer a sua sabedoria, do juízo sobre Sodoma e Gomorra. Isso está falando sobre aqueles que se converteram, pois quando nós nos convertemos a Deus, o demônio que influenciava na nossa vida, ele vai embora, porque agora nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas não está falando de possessão. Uma vez que alguém fica possesso, e nós, pela autoridade dada pelo Espírito, oramos e expulsamos, aquele demônio bate em retirada e nunca mais pode voltar.
Então, quando você for orar por alguém que está endemoniado, você pode ter certeza, aquele demônio nunca mais volta. Porque a igreja ela tem autoridade e poder sobre os demônios nessa terra. Porque demônios estão nessa terra clandestinamente. Então, primeiro, perceba que o nosso corpo, ele que nos faz habitar nessa terra. A segunda divisão é a alma. Alma no grego é psique, ou, segundo a psicologia, psique. Fala da mente, fala dos sentimentos, desejos. Se nós sentimos prazer, é a nossa alma que tem prazer. Se sentimos tristeza, é a nossa alma que está triste. A alegria é a nossa alma. Então, a nossa alma é a sede das emoções. Só lembrando, e o interessante é me ater esse detalhe, como o nosso corpo é templo, no átrio do templo de Salomão, todos tinham acesso. Só que eu acho isso interessante, até no nosso corpo nós podemos dar acesso a qualquer um. Mas a nossa alma, somente um pode ter acesso a ela. Quem é ele? O Espírito Santo de Deus. A nossa alma é sede das nossas emoções. Só que a terceira divisão, o Espírito. Para quem não sabe, antes de nós nos convertermos a Deus, o nosso Espírito está morto. Antes de nós convertermos a Deus, o nosso Espírito está morto diante da presença de Deus. É por isso que Paulo, na carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 1, ele vai dizer: ele nos trouxe vida, estando nós ainda mortos nos nossos delitos. Que morte é essa? A não ser a morte espiritual. Porque a morte espiritual existe. Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes, versículo de número 1, o próprio Jesus vai dizer à igreja de Sardes: você tem a aparência que vives, mas está morto. Que morte é essa? Morte espiritual. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, Ele traz vida no nosso espírito, e o teu espírito habita no nosso espírito e traz santificação para a nossa alma e para o nosso corpo. Porque o nosso espírito é que nos liga ao Espírito de Deus. É por isso que o próprio Jesus vai dizer que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque é o nosso espírito que traz conexão, ligação ao próprio Deus. Quando nós estávamos mortos no pecado, na vida de delitos, de prostituição, o nosso espírito para Deus está morto. Mas quando nós aceitamos Jesus, Ele traz vida no nosso espírito e nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Perceba que o templo, ele era a habitação de Deus, porque lá tinha a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. Nós somos templos e morada do Espírito, porque o Espírito habita dentro de nós. E se nós somos a habitação do Espírito de Deus, a pergunta agora do tema desse culto de ensino é: será que os cristãos podem ficar possessos ou, no linguajar mais popular, cair endemoniado? Essa é a pergunta. Alguns vão me dizer assim: pastor, eu já vi ou já conheci uma história que algum cristão no meio do culto, crente, participava da ceia, caiu endemoniado. Quantos já ouviu história assim? Eu já ouvi, eu já presenciei. Mas a grande questão, será que crente pode cair endemoniado? Só para explicar, antes de nós entrarmos dentro do assunto, deixa eu me ater a um detalhe aqui que eu sempre gosto de falar sobre ele. Na vida do ser humano, cristão, vou falar para o cristão, mesmo que isso também faz parte do mundo secular, existem 3 tipos de conhecimento que predomina na vida do ser humano. Primeiro conhecimento é o conhecimento herdado. O que é o conhecimento herdado? É o conhecimento que você herdou dos seus pais herdou dos seus avós, e assim sucessivamente esse conhecimento chegou a você. O segundo conhecimento é o conhecimento meritório ou adquirido. É aquele que você vai adquirir por meio de um curso, de um professor, de uma faculdade, de um livro. O terceiro conhecimento, aí já no âmbito espiritual, é o conhecimento revelado. O que é o conhecimento revelado? É aquele, quando você está lendo a Bíblia, já leu ela por diversas vezes aquele texto, de repente o Espírito Santo traz à luz uma revelação que está naquele texto, que você leu, releu, daqui a pouco você fala assim: isso aqui estava aqui? Isso aí é uma leitura, é uma revelação dada do Espírito. Mas por que eu quero me ater a esse detalhe? Primeiro,
nem o conhecimento é nosso. Primeiro, o conhecimento veio do nosso pai, dos nossos pais. Segundo, o conhecimento de professores ou livro ou faculdade. Terceiro, o conhecimento vem do Espírito Santo. Então, nem o conhecimento é nosso e nem o ser humano pode vangloriar, dizer que tem conhecimento, porque nem o conhecimento é nosso. Vem de uma fonte primária. Só que dentro do conhecimento herdado, que é o grande problema que tem predominado dentro da igreja, ainda mais dentro da igreja, como nós somos pentecostais, tem influenciado dentro do campo pentecostal. De tanto nós ouvirmos algo, alguém dizendo, eu tive experiência tal, uma experiência tal, eu acredito naquilo pela experiência. Experiências particulares não pode virar doutrinas bíblicas. Doutrina que a igreja está embasada, firmada, é dentro daquilo que a Bíblia diz. É por isso que eu sempre gosto de enfatizar. Quando a Bíblia diz, eu digo. Quando a Bíblia se cala, eu me calo. Então, a base de fé, pastor Marlon, meu amigo, é a nossa Bíblia. Sem a Bíblia, eu não falo. Com a Bíblia, eu falo. Só que, dentro desse quesito, nós crescemos, por muitas vezes, aprendendo coisas erradas e virou embasamento e doutrina para nós. Quer ver? Nós já ouvimos por diversas vezes testemunho em cima de altares, eu vou refazer isso aqui, eu sei que muita gente vai ficar chocada que eu vou dizer. Algumas pessoas dizendo assim, eu fui arrebatado e fui levado para o inferno e tive visões lá no inferno. Quantos já ouviram isso aqui? Aí eu faço uma pergunta para você, nem Paulo foi no inferno, nem Pedro, nem João. Aí um comedor de farinha do século 21 diz, eu fui levado lá no inferno. E mais além, diz a Bíblia que o inferno ainda nem foi inaugurado. Tem ninguém lá. E tem uns que vão dizer, eu vi demônios lá torturando pessoas, nem os demônios querem ir para o inferno. Aí um comedor de arroz e feijão do século XXI, eu fui levado no inferno. Foi nada, irmãos. E tem muita gente que fala, eu fui, eu acredito, mas não tem na Bíblia, eu me calo. Isso são conhecimentos herdados. E tem muita gente, Deus me arrebata e me leva no inferno. Vai, bobo. Que daí vai sozinho. Não quero ir para lá, não. Mas tá bom, isso entra no outro dia, no outro tempo de debate. Mas a grande questão é, o cristão salvo, remido, ele pode ficar possesso por demônios? A grande questão que nós devemos entender, que Martinho Lutero, ele diz uma frase muito interessante, que o diabo, ele é um cão raivoso na coleira de Deus. Qual é o sentido? É Deus no domínio, segurando o diabo. Se o diabo quer atacar alguém, ele diz, não pode. Não ataca ele, controla ele nas suas mãos. Então o diabo, ele só pode agir, primeiro, onde Deus permite. Segundo, onde há legalidade. Se Deus não permitir, o diabo não se levanta contra ninguém. Se Deus não permitir, o diabo não se levanta contra a igreja. Se Deus não permitir, o diabo não se levanta contra você. Mas existe a segunda forma, pela legalidade que nós damos. Só que dentro de um cristão salvo, e nós devemos fazer distinção aqui, eu gosto de usar dois termos para cristão. Existem os cristãos nominais e os cristãos genuínos, os cristãos genuínos. Qual é a diferença? Tem alguns que estão dentro da igreja que só tem nome de cristão, mas não são cristãos, são os cristãos nominais. O segundo cristão são os cristãos genuínos, aqueles que aceitaram Jesus, abandonaram a vida de pecado, vivem uma vida irrepreensível diante da presença de Deus e seguem uma vida santa e íntegra. Mas já tem alguns que estão dentro da igreja, mas não são igreja. Tem alguns que até levantaram a mão, desceram as águas batismais, mas não deixaram as velhas práticas. Tem alguns que fazem parte da igreja visível, mas não faz parte da igreja invisível. Pois a igreja visível é aquela que estou aqui diante do altar e vejo todos como igreja. Mas a igreja invisível, somente Jesus conhece ela. É essa que nós devemos fazer parte, da igreja invisível. Agora, um cristão salvo, um cristão que aceitou a graça, que a graça alcançou ele, será que esse cristão, ele pode ficar possesso? Puder jogar no telão e você que puder abrir a Bíblia aí, abre a Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso de número 4. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, verso de número 4. Alguém com a voz altiva pode ler para mim?
olha que interessante. Filhinhos, sois de Deus. Ele está dizendo, está afirmando, vocês são de Deus. E já tende vencido. Porque maior o que está em vós do que está no mundo. Ou seja, o Espírito Santo que habita no crente salvo é maior do que o maligno. E como que o maligno vai poder ter possessão demoníaca em um cristão que tem algo mais forte que o mundo? Lembro-me um dia, eu sou da cidade, comecei o meu ministério na cidade de Colatina. Um dia no bairro São Marcos, em Colatina, eu pregando, no final do culto eu fui orar por uma jovem que estava possessa. Uma mulher do ciclo de oração foi lá, nós nem chamamos ela, foi lá para tentar ajudar a orar. Quando oramos, a mulher também caiu possessa. E surgiu essa indagação também, ainda quando jovem, por que a mulher caiu possessa? Não é normal um cristão cair possesso. Não é normal um cristão salvo, e nunca vai acontecer para um cristão salvo com a vida santa cair possesso, na verdade. E nós fomos pesquisar a vida da irmã. Perguntar, irmã, tem uma coisa está de errado, por que você caiu possesso? Nós fomos descobrir, havia pecado escondido. Por isso que eu falo, cristão salvo, vida reta, não há possibilidade alguma dele cair endemoniado. Mas quando há uma legalidade, certamente o diabo pode achar uma legalidade e entrar e possuir vidas. Quer ver um detalhe bem simples? Quando nós olhamos isso, eu lembro-me de uma história que eu li alguns tempos atrás, que certa feita o diabo chega na casa de uma mulher, bate na porta e diz para ela, olha, me dá um quarto para me morar. E a mulher dizia, eu não posso, você é o diabo, eu não posso dar legalidade de você na minha casa. O diabo insistente me dizia, me dá um cômodo para me ficar. E ela dizia, não, você é o diabo. E o diabo insistindo tanto, o diabo viu um preguinho no buraco na parede da sala e disse, me dá aquele buraquinho daquele prego da sala para mim. Ela olhou assim, não tem nada a ver isso, pode pegar para você. Ele vai lá, pendura uma carniça naquele prego da sala e estraga toda a casa. Para o diabo entrar em vidas, ele não precisa de uma porta aberta. Para o diabo entrar em vidas, ele precisa somente de um buraquinho na parede. Só que o buraquinho da parede pode gerar grande destruição em uma vida. Mas o cristão salvo, genuíno, ele não pode ficar possesso. Quer ver mais um texto? Primeira Epístola de João, capítulo de número 5, verso de número 18. Sabendo que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha que interessante. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ele está dizendo, não dá brecha para o inimigo. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ou seja, o cristão salvo, o cristão genuíno, o diabo não pode tocar-lhe. No sentido que? De possessão. Nós não podemos confundir o que nós estamos tratando aqui com batalha espiritual, tá, gente? Porque batalha espiritual é bíblica. Paulo ele vai advertir a igreja de Éfeso a vestir a armadura, a se revestir de armadura espiritual, porque nós temos batalha espiritual. Eu tenho minha batalha espiritual, o pastor Eduardo tem sua batalha espiritual. Todos nós aqui enfrentamos batalha espiritual. Mas nós temos uma forma de vencer essa batalha espiritual, nos revestindo de toda a armadura de Deus. O próprio Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que Tiago está dizendo? Olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, seja obediente a Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Só existe uma forma de nós vencermos as adversidades e os problemas da vida, ou as batalhas espirituais da vida, sujeitando a vontade e o propósito de Deus. É por isso que o diabo foge. Quer ver um detalhe? Eu sei que a oração é importante, eu falo que a oração e a palavra ela tem de andar junta. Concordam comigo, sim ou não? Só que a Bíblia diz que Jesus, após ser batizado por João, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz ele para o deserto. No deserto, Jesus ora 40 dias, 40 noites orando e jejuando. Após os 40 dias, o diabo aparece no cenário, tentando Jesus, dizendo, transforma a pedra em pão, vai tentar Jesus, dobra-se diante de mim, que eu dou tudo que você vê, leva Jesus no diante do pináculo, diz, pula daqui, vai ver que o diabo vai tentar, mas Jesus está orando 40 dias.
jejuando 40 dias. Quer dizer que o diabo não respeitou a oração e nem o jejum de Jesus. Isso é forte que eu vou dizer aqui. Jesus está orando 40 dias e 40 noites, e o diabo mesmo assim vem tentar Jesus. Quer dizer que o diabo não respeitou a oração e nem o jejum, pastor Eduardo. 40 dias, irmão. Homem de oração. Se hoje fosse um homem orar 40 dias, 40 noites jejuando. O que o diabo vai respeitar? Quando o diabo olha para Jesus e diz, transforma a pedra em pão, Jesus vai dizer, está escrito, não só de pão viverá o homem. O diabo vai insistir, dobra diante de mim, eu darei tudo o que você vê. Jesus vai dizer, está escrito, somente a Deus adorará. O diabo diz, lança daqui que Deus dará ordem aos seus anjos, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe como o diabo respeitou a autoridade de Cristo? O jejum e a oração preparou Jesus para aquele momento. Mas o que venceu o diabo foi o conhecimento da palavra. A obediência à palavra. Não adianta orar e não obedecer. É por isso que eu gosto de uma frase, se não me falha a memória, de Dr. Billy Graham ou de John Wesley, ele vai dizer assim, vale mais 1 grama de obediência de que 1000 quilos de oração. Uau! Não adianta você orar a vida toda e não ter 1 grama de obediência. O próprio Samuel vai olhar para a sua e vai dizer assim, olha, vale mais a pena obedecer que sacrificar. Então, a única forma que nós conseguimos vencer as batalhas espirituais é somente vivendo uma vida de obediência à genuína palavra de Deus. É isso que nós devemos entender. Porque batalha espiritual, ela vem, existe. Só que um cristão salvo, ele não pode ficar possesso. Se alguém que você conhece, que é cristão, tem um hábito de cair possesso aí, como alguns dizem, como eu disse para vocês aqui, à luz da Bíblia, entende-se que o demônio que sai nunca mais volta. Mas se a pessoa está tem de analisar a vida dessa pessoa, que certamente há uma legalidade ali que tem de ser tratada. Esses dias para trás, em Santa Maria, pastor Eduardo, dentro desse tema mesmo, uma das nossas irmãs caiu no possesso. Oramos por ela, expulsamos o demônio, foi liberta, e nós chamamos no gabinete, tem alguma coisa errada. E nós fomos descobrir as mágoas do coração, que não sabia perdoar o pai, não conseguia perdoar a mãe, não conseguia se perdoar, e havia uma brecha aberta. Onde há brecha, o diabo entra e faz essas situações. Mas os cristãos salvos, debaixo da graça, debaixo do poder de Deus, o diabo não pode tocar na vida dele. Vamos para a Bíblia? Romanos 6,14, por favor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da graça, irmão? Que a graça alcançou ele, o favor imerecido alcançou ele, o pecado não predomina, e logo não tendo pecado, o diabo não pode tocar na sua vida. O diabo até pode te acusar, mas tocar na sua vida, não. É por isso que eu sempre digo, o diabo ele é o acusador da nossa alma. Ele sempre vai dizer assim para nós, olha, você não pode servir a Deus porque você pecou nisso. Você não pode servir a Deus porque você já se prostituiu, se drogou, traficou, fez da sua vida loucura e agora você está pregando e cantando, servindo ao Senhor. O diabo é o nosso acusador. Mas toda vez que nós lembramos da graça, nós podemos dizer para ele, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Glória a Jesus por isso. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então nós como cristãos, que estamos debaixo da graça, à luz da Bíblia, o demônio não pode possuir o crente. Experiências particulares, como eu disse aqui, não pode virar doutrina. Ah, fulano de tal que eu conheço, viveu, fez, aconteceu isso, mas não é doutrina, pode ser uma experiência individual. Doutrina é o que está na Bíblia, ok? E é o que eu posso te dizer, se algum cristão caiu endemoniado, ele tem uma brecha ou ele é só um cristão nominal, só por nome, mas não vive uma vida íntegra. Gálatas, capítulo 2, verso de número 20, é um texto muito conhecido. Vou andando aqui que nós temos que falar outros temas aqui ainda. Vamos lá. Gálatas, capítulo 2, verso de número 20. Já estou crucificado com Cristo,
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, o cristão genuíno, salvo, alcançado pela graça, é Cristo que vive nele. Logo, se Cristo vive em nós, há espaço para outro ser habitar. Nós aprendemos isso na 6ª para a 7ª série, né? Na física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se eu sou templo do Espírito e Cristo habita em mim, certamente nós não podemos tornar a habitação de outra coisa a não ser de Cristo. Então, nós cristãos salvos, nós não podemos tornar habitação de outro ser a não ser do próprio Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é educado. O Espírito Santo de Deus não rouba a consciência, pois alguém possesso por Espírito, quem já trabalhou com libertação, como eu já trabalhei, o início do meu ministério era com muita libertação, nós sabemos muito bem que quando alguém cai em possesso e você ora, expulsa, muitos vão acordar e vão dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo neste lugar? Não sabia de nada, porque os demônios roubam os sentidos. Mas o Espírito Santo é tão educado que quando você está cheio do Espírito Santo, talvez você até pula, mas você sabe tudo aquilo que você está fazendo. Alguém que roda e pula não vi nada, você pode ter certeza, pode ser qualquer coisa menos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não rouba sentido. Mas o diabo, ele rouba todas as faculdades mentais do ser humano. Mas o Espírito Santo trabalha na sua mente, no seu coração e no seu espírito. Pois você é templo e morada dele. Quarto, para nós encerrarmos esse tema, para nós entrarmos sobre espíritos territoriais. Abra sua Bíblia em Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estão selados para o dia da redenção. Quer dizer que a igreja, o cristão salvo, o cristão genuíno e não nominal, ele tem um selo. Paulo, quando ele está passando pelos domínios do Império Romano, Paulo ele vai perceber uma coisa, que todos os utensílios tinham o selo de Roma. E qual era o significado disso? Isso aqui é propriedade peculiar ou particular do Império. Isso aqui pertence a Roma. E Paulo vai fazer a mesma comparação com a igreja, dizendo, vocês são selados, ou seja, vocês têm um dono. Como os elementos, os utensílios móveis tinham o selo de Roma, dizendo que pertence ao Império, a igreja tem o selo do Espírito Santo, dizendo, aqui pertence a Jesus. Aqui pertence aos céus. É por isso que nós somos selados. E alguém selado, que é a habitação do Espírito, ninguém pode tomar a sua consciência, possuir o seu corpo. Vocês estão entendendo isso? Ou vocês estão entendendo tudo, não estão entendendo nada? Alguma dúvida até aqui? Quer uma pergunta? Aproveita a oportunidade, viu? Tranquilo? Então vamos lá para o segundo tema. Espíritos territoriais. Nós ouvimos, aprendemos, por informações, por conhecimento adquirido. Essa teoria, se não me falha a memória, espíritos territoriais, quem trouxe foi Jorge Linhares em seu livro. E começou a difundir sobre espíritos territoriais. E qual é a visão sobre os espíritos territoriais? Que cada bairro, ou cidade, ou estado, ou país, há uma entidade que predomina nesse país, trazendo para esse país uma situação agravante de pecado. Alguns vão dizer, há cidades, por exemplo, ou estados que predominam o tráfico de droga. Ali há uma entidade que predominam nessa área. Outros vão dizer que algumas cidades ou estados é mais a área de prostituição. Então a entidade que está naquele lugar conduz as vidas para a prostituição. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Será que realmente existem espíritos territoriais? Será que realmente existe um setor dominado por demônios sobre o mundo? Nós devemos entender que a Bíblia diz que o mundo jaz no... O que é jaz? Não é que o mundo é do maligno, porque o maligno não tem nada.
O sentido de jaz é o sentido de morto ou de descanso. O mundo, ele descansa no maligno. Ou seja, o mundo jaz no maligno, o mundo está descansando nas autoridades dele. Se o mundo jaz no maligno, e a grande pergunta é, será que em cidades, bairros, vilas, existem realmente demônios territoriais? Alguns vão se embasar em Daniel capítulo 10, quando Daniel está orando, que após ele orar, que o Gabriel ultrapassando, Miguel lutando com Satanás, ele vem, traz a mensagem e vai falar que havia o espírito, ou que predominava o príncipe das trevas que predominava naquele lugar. Qual é o sentido de príncipe? É o mesmo sentido que Paulo vai dizer aos Efésios. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados. O que é principados? Principados fala de principal, no grego vai estar aí arquê, ou archê, ou arquê. Arquê fala de príncipe, de chefe, mas não de um lugar específico, mas de um lugar espiritual. Por isso que ele vai continuar. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Espera aí, não é numa cidade, não é em um estado, não é em um país, mas sim nas regiões celestiais. Outros vão dizer, mas e a passagem do Gadareno? Que quando Jesus vai expulsar o demônio do Gadareno, os demônios, a legião, olha, não nos expulse dessa província, porque aquela província já dava legalidade. Você vai observar, primeiro, que aquela província, eles também têm parte dentro de Israel, uma parte judaica, só que eles são cultivadores de porcos. E um detalhe, eles estão quebrando princípios da lei. Há uma legalidade dentro da cidade. Logo que há uma legalidade, o diabo ele vai entrar. Você vai observar que quando Jesus expulsa os demônios do Gadareno, os demônios vão entrar numa manada de porcos. Se você ler a Escritura, na lei, mesmo que isso não predomina no período da graça, mas eu acho interessante me ater a isto, que os porcos para os judeus era algo contaminado. Era algo que os judeus não poderiam comer. Todo animal de fenda nos pés não poderia ser usado para alimento e tampouco para sacrifício, pastor Eduardo. Porque para os judeus, pela lei, era considerado impuro. E o porco, ele tem fenda no pé. E para quem já criou porco, como eu sou da roça, sei tanto bem, que eu e minha esposa cuidava muito lá na roça, nós percebemos que na pegada do porco, uma pegada fica para dentro e outra pegada para fora. Ou seja, o mesmo tempo que porco pisa dentro, ele pisa fora. E quem pisa dentro, pisa fora, vira alvo facinho do inferno. Tem gente que é assim, mesmo tempo está dentro da igreja, mesmo tempo está fora. Interessante que porco nem para adoração serve, para sacrifício servia. E esse tipo de pessoa que ora está na igreja, ora está fora, nem para adorar também serve. E quem pisa dentro, pisa fora, pastor Marlon, também vira presa fácil do inferno. Mas é bom nos atermos a isso. Quer ver? Há algo que nós aprendemos aqui, eu acredito que todos vocês já ouviram, dizer que é uma entidade maligna, e alguns cristãos já viram até na Terceira Ponte. Já ouviram falar sobre isso? Sim ou não? Por isso que é grande suicídio, número de suicídio ali. Então ali há uma entidade que predomina naquele lugar, um demônio que habitam ali levando pessoas para o suicídio. Quantas igrejas que você conhece que já orou ali na Terceira Ponte? Eu conheço várias. Espera aí, onde a igreja chega para orar, o demônio fica? Mas por que então que ali tem uma entidade? Ou a igreja não está orando, né? Porque nós expulsamos os demônios, é no nome de quem? E demônio fica quando Jesus é proclamado sobre a autoridade de Cristo? Então nós devemos rever sobre o conhecimento herdado, aquilo que eu falei para a igreja no início da mensagem. O conhecimento herdado, às vezes, traz heresias para dentro da igreja. À luz da Bíblia, nós não vamos encontrar nenhum texto, nenhum versículo sequer, que trata sobre demônios territoriais. Nenhum sequer. E nós não vamos encontrar nenhum texto dizendo que os discípulos foram em alguma província orar expulsando demônios territoriais. Nós não vamos encontrar na patrística também nenhum dos pais da igreja
orando e expulsando demônios territoriais. A única coisa que nós encontramos na Bíblia é alguém ficando possesso, eles trazendo alguém possesso para Jesus orar e expulsar, ou para os apóstolos expulsar. Mas à luz da Bíblia, nós não vamos encontrar nenhum dos discípulos chegando em uma província dizendo: eu repreendo toda entidade que predomina, ou demônio que predomina sobre essa cidade. Mas onde os discípulos chegavam, como Paulo chegando em Filipos, houve libertações de demônios. Então nós devemos entender que o conhecimento herdado, às vezes, ele vem, entra no nosso coração, e nós pensamos assim: isso aqui é verdade. Porque nós brasileiros já somos místicos, irmão. O ser humano é místico. Tudo que mexe no mundo espiritual gera curiosidade. Quer ver um detalhe? Se nós falarmos assim, essa coluna aqui da igreja ADNV vai estar curando. Milagres estão acontecendo ali, se alguém encostar na coluna amanhã, vai ter fila de pessoas para entrar dentro da igreja. O povo é místico. Só que às vezes no culto de ensino como esse, eles nem vêm para aprender. Como já foi dito aqui no início. Concordam comigo? Só que isso aqui, à luz da Bíblia, sobre demônios territoriais, não existe. Eu vi uma pseudo, que disse apóstola. Ela diz o quê? Que existem demônios que habitam até na panela da casa. Na caixa d'água. Se for na casa dela para lá, irmão. Diz ela que é os demônios territoriais. Só que aonde nós estamos, irmãos, nós igreja, tem de ter libertação. Mesmo não tendo demônios territoriais, demônios que habitam e agem naquela forma, o ambiente que eles estão, que os demônios agem nas drogas, prostituição, porque é uma legalidade da cidade. Tendo legalidade, só tem uma forma do ambiente ser mudado. E qual é a forma? Da igreja sair para fora das quatro paredes. Não é que há demônios territoriais. O grande problema é que é uma igreja fechada dentro de quatro paredes. O rapaz vai ter um microfone que dá para me te ouvir direito não, pode falar. O senhor já falou a exemplo dessa que a gente herda, né? Eu já ouvi casos de pessoas dizendo que ouviu coisas caindo dentro de casa. Na minha casa já teve isso também. Até uma vez um brinco da minha esposa caiu de cima de uma cômoda nossa lá. Não tinha ninguém dentro de casa, estava todo mundo dormindo. Ela escutou o barulho e foi ver o brinco no chão. Entendi sua pergunta. Aí nós temos que ver ventilação na sua casa. O que está acontecendo na sua casa? Se o ventilador estava pegando o ar-condicionado em cima. Foi num outro cômodo que não tinha ninguém, nem tudo fechado. Então, tem coisas que vai acontecer, que é natural acontecer. Por exemplo, eu fui pregar em São Mateus, tem um quilombo em São Mateus, quem é de São Mateus sabe o que eu estou falando aí. Em São Mateus há um quilombo, pastor Eduardo, eu fui pregar numa igrejinha lá, era realmente quatro paredes, um telhado simples e tinha uma caixa de som, um alto-falante em cima da igreja. Quem conhece aquelas igrejas antigas, sabe o que eu estou falando. E eu pregando, a mensagem chegou um garotinho mais ou menos aí de seus 7, 8 anos, no meio do culto, bem escurinho, falou assim: vocês têm de orar lá em casa. Eu falei: orar na sua casa? Espera eu pregar primeiro, depois eu vou lá para sua casa. Ele falou assim: porque lá em casa está tudo caindo, conforme você está pregando aí, tudo está caindo lá em casa, a panela, tudo caindo. Eu falei assim: vou acabar a mensagem, espere, depois eu vou para a sua casa com você. Quando eu cheguei na casa desse garoto, a família reunida lá, na hora que nós começamos a orar, a família toda, desde a criança ao mais velho, que é o endemoniado. Pelas legalidades que havia no lugar. E a obra de bruxaria foi expelida, mas naquela casa há legalidade. Agora, dentro de uma casa de um cristão, salvo, genuinamente salvo, como nós estávamos tratando no primeiro assunto, nós devemos entender se há algum demônio, algo espiritual ali que não vem da parte de Deus, nós devemos fazer uma análise daquele lugar ou nossa conduta diante de Deus. Aonde que nós estamos errando? Aonde que a minha vida está errada? Porque demônio, onde tem um crente, ele não pode ficar fazendo gracinha. Ou você tem autoridade para expulsar, ou o diabo vai achar gracinha na sua casa. Então é isso que nós devemos entender. O demônio não pode fazer graça na casa de crente. Ok? Olha a irmã aqui, por favor.
Pastor, eu gostaria que explicasse acerca de Apocalipse 2, a igreja de Pérgamo, no versículo 13, que fala: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Gostaria que explicasse sobre isso. Tá. Ela fez uma pergunta dentro da igreja de Pérgamo, onde havia o trono de Satanás. O trono de Satanás ali, a igreja de Pérgamos, ela adorava várias divindades. Existem duas visões que ali havia um trono voltado a Zeus, de ouro, gigantesco, que o texto, quando vai fazer a pronúncia sobre esse trono de Satanás, certamente seria o trono de Zeus, porque era oposto a Deus. Então vai chamar aquele lugar de trono de Satanás, porque todos os povos subiam para adorar. Ou o segundo trono, que era de Asclépio, ou Esculápio. Asclépio é, para quem fez medicina, aquele brasão de um cajado rodeado por uma serpente, que é o brasão da medicina, aquilo ali é homenagem a Asclépio, o deus da medicina. E também havia um trono voltado a essa divindade, que é onde eles também diziam que era o trono de Satanás. Não no sentido de Satanás um ser espiritual dominante daquela área, mas sim a essa entidade, a esse trono dessa divindade. Ok? Porque se nós falássemos assim, onde Satanás habita, o mundo jaz nele e descansa nele. Compreendeu? E não de ele ser um ser territorial. Tá ok? Vamos lá. Tirou a dúvida? Então tá bom. Então nós vamos ver que na vida de um cristão salvo, o diabo não pode achar gracinha. E se ele tentar fazer gracinha, a igreja tem autoridade para expulsar no nome de Jesus Cristo. Então, nós devemos entender isso, irmãos, que às vezes é uma legalidade. Eu lembro de uma história, eu gosto muito, o pastor Eduardo também gosta de muitas ilustrações na mensagem, eu também gosto. Lembro-me de uma história que um certo caminhoneiro, uma ilustração, andando pelas BR da vida, ele encontra Jesus no caminho pedindo carona. O caminhoneiro para, fala: Jesus, entra aí, senta aí, e vão conversando. Jesus conversando com ele conversando com Jesus no caminho. Logo à frente ele bate, sofre um acidente, e ele começa a murmurar: mas por que eu sofri um acidente? O Senhor estava comigo dentro, no carona, comigo na viagem, por que o Senhor me permitiu ter um acidente, o Senhor está comigo aqui no carona? Aí Jesus disse: o grande problema é esse, porque você me colocou no carona, eu queria o volante do caminhão. Tem gente que até colocou Jesus na vida, mas Jesus ainda está no carona. E com Jesus no carona, irmão, você pode sofrer acidentes no percurso. Mas quando Jesus está na condução, o diabo não nos para, o diabo não consegue nos deter. Porque a direção da nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós devemos entender e tirar isso, esse conhecimento herdado, do seio da igreja, porque isso não pode virar doutrina. Ah, existem demônios que atuam na área, na cidade. Irmãos, o problema do crescimento de pecado, o crescimento de tais situações no bairro ou na cidade, é culpa nossa, da igreja. É uma responsabilidade nossa pregar o evangelho e mudar. Para quem conhece de Bíblia ou de história da igreja, sabe que onde houve a igreja, um avivamento aconteceu, o bairro, a cidade, o estado, até mesmo alguns lugares, o país foi mudado. Se você estudar a história da França, John Wesley, da Inglaterra, melhor dizendo, foi mudado através de John Wesley, da pregação de um avivamento. Quem conhece a história do País de Gales, o avivamento do País de Gales, um jovem, Evan Robert, pregando o evangelho, trouxe uma mudança no país. Só que às vezes o diabo está agindo de tal forma na sociedade e a igreja fechada dentro de 4 paredes. E qual é a ação da igreja? Pregar o evangelho. Irmão, eu acho interessante isso aqui. Para anunciar o nascimento de João Batista, foi um anjo que trouxe um anúncio. Para anunciar o nascimento de Cristo, o anjo trouxe o anúncio. Para dizer que Jesus ressuscitou, o anjo trouxe um anúncio. Para dizer que Jesus foi assunto aos céus e voltaria, 2 anjos anunciou os discípulos. Mas para pregar o evangelho, os anjos quiseram e a autoridade não foi dada a eles. A autoridade é sua. Essa oportunidade é nossa. Essa oportunidade é da igreja. E às vezes nós estamos dentro de 4 paredes parados, acreditando em tais doutrinas que não são bíblicas,
e achando que aquilo é verdade, e nós presos sem pregar o evangelho e almas morrendo para o inferno. Eu gosto de dizer, não está dentro do assunto escatológico, mas eu gosto sempre de enfatizar isso aqui. Um dia nós vamos deparar diante do tribunal de Cristo para os galardões, e o galardão é só para quem fez obra. A salvação é de graça, pela graça, mas galardão é pelas obras da igreja. Vou falar só para quem é espiritual isso aqui de novo. Salvação é de graça e pela graça, mas galardão é só para quem faz obra. Essa é a característica da igreja. Então não existe nada de demônios territoriais, mas sim é uma igreja que tem parado no tempo sem pregar o evangelho de Cristo. Amém? Alguma dúvida mais, alguma pergunta? Para a gente nos ater mais alguns temas aqui. Faz o sinal porque o rapaz leva o microfone para você aí. Tudo tranquilo? Então vamos para o segundo tema. Alguma dúvida, se vocês tiverem, vocês levantam a mão. Ok? Espíritos familiares. É um tema muito abrangente. Alguns pensam que isso aí entraria dentro da maldição hereditária. Eu não sei qual é o sentido que o pastor Eduardo queria trazer, se é dentro da área do espiritismo, que existe também essa teoria do espírito familiar dentro do espiritismo. Mas deixa eu me ater primeiro dentro dessa questão. Geracional, quase semelhante à maldição hereditária, né? Mas antes de me ater, então, sobre a maldição hereditária, geracional, existe também essa crença de espíritos familiares. Eu quero desconstruir, porque tem crente, pastor Eduardo. Eu lidei com isso mais ou menos uns 2 meses atrás, que um ente querido de uma pessoa faleceu, e durante a noite diz que esse ente visitou ele no quarto e trouxe notícias para ele se acalmar e etc. Irmãos, à luz da Bíblia, Hebreus 9:27 diz que morreu, depois da morte o que vem é o juízo. Ou seja, o que nós fazemos aqui na terra vai dizer o que vai acontecer na eternidade. Se nós formos fiel aqui na terra, se nós andamos nossa conduta íntegra diante de Deus, o nosso juízo, nós vamos estar diante de Deus para sempre. Agora, quem não segue uma vida reta, íntegra, o que espera ele é o Hades, o lago de fogo, até o juízo final. Por que é bom nos ater? Porque o espiritismo, eles acreditam sobre espíritos familiares também. O que seria um espírito familiar? Um ente querido morreu, você vai consultar o médium, por sua vez, vai ficar possesso através daquele espírito familiar e vai trazer uma notícia para você. E o que seria esse espírito que toma a possessão do médium de trazer a resposta? Nada mais do que demônios. Mas, pastor, só meu irmão que sabia aquela notícia e o médium me falou. Mas você não sabe, o demônio está ao nosso derredor. Ele sabe o que você fala, sabe por onde você anda, sabe por onde você pisa, sabe o que você falou ou deixou de falar, ele só não sabe o seu pensamento, mas tudo que você agir, ele sabe. E por ele saber, ele vai trazer a notícia para o médium vai passar para você. Quer ver um detalhe? Já vou te ouvir. Mantenha a mão aberta para o rapaz levar o microfone para você. Lança para mim Levítico 19:11 aí no telão para mim, por favor. Ou quem quiser abrir a Bíblia. Levítico 19:31, melhor dizendo. Levítico 19:31. Não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos e os adivinhadores, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Lança para mim também, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 21, verso 6. Ele sacrificou a um dos seus filhos como sacrifício, queimando sobre o altar ao Deus falso, praticou a magia negra e fazia uso de adivinhações. Em outras traduções, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou a feitiçaria e a adivinhação, recorreu aos médios, a quem consultava os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Primeira epístola de Timóteo 4:1, todos nós conhecemos esse texto, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, à luz da Bíblia, a Bíblia condena tais práticas. Ou seja, quando o médium está ali possesso ou em trazendo uma mensagem de alguém, nada mais é do que demônios, e nós devemos estar atentos a isso, porque tem crente que às vezes está dentro da igreja, não tem solução para o problema, quer procurar outros meios, e vão em magias negras. Eu conheço, já trabalhei com pessoas assim. Então nós, como cristãos, temos de entender que dentro desse quesito,
a igreja, o próprio Deus e a palavra abomina tal prática. A paz do Senhor, igreja. O que o irmão falou aí é exatamente o entendimento que eu tinha, né? Já tinha antes. Mas o que aconteceu comigo, com um rapaz que trabalha comigo também, o Yuri, chegamos num lugar para trabalhar e eu ainda não sabia que havia falecido um senhor naquela casa, mais precisamente na sauna, né, onde ele amanheceu morto. E todos naquele lugar tinham medo, dizia ter visões, via ele passando para lá e para cá, até então eu não sabia, só que no dia que eu cheguei para trabalhar, como eu faço sempre quando eu chego num lugar, dobrei o meu joelho e comecei a orar. E naquela oração ali, todas as caixas do depósito que estava ao meu lado, não tinha ninguém. Caíram, mas caíram assim, bruscamente. Qual o entendimento que eu tive? Foi exatamente o que o irmão acabou de falar aí. Eu penso, né, assim, né, com o entendimento que eu tenho, que o demônio, ele está ali agindo na mente daquelas pessoas para ter aquela visão que eles imaginam ser o cara que faleceu, e é claro que existem demônios ali. Sim. Só que diante de uma oração, como o irmão meu, né, colocou, ele se sente incomodado, é claro, e bate em retirada. Para mim, foi o que eu pensei na hora e o que eu senti. Se eu estiver errado, o irmão, por favor, me corrija. Vamos lá. Como eu sempre digo, uma experiência, ela não pode se tornar doutrina. Uma experiência são coisas particulares. Mas dentro do quesito, como eu não conheço a família que perdeu o ente querido, às vezes o diabo ele age no psicológico da pessoa, na mente, lançando setas. E o medo, às vezes, nos gera falta de fé. As dúvidas geram falta de fé. E aonde não há fé, há uma legalidade. Então, provavelmente, a família, por medo, o diabo achou legalidade para achar brecha naquela casa. E quando você, como cristão salvo, genuíno, orou, aquele demônio se sentiu incomodado e foi embora e tentou te assustar também, né? Mas ali você já fez sua parte orando e ele entendeu que o servo de Deus chegou naquele lugar e onde Deus chega, o diabo não pode ficar. Tá? E isso é natural, gente. A gente vê essa experiência, as pessoas contarem essa experiência. Só que tem um detalhe, experiência não pode virar doutrina. Agora a questão de maldição hereditária. Eu já ouvi muitas bizarrices no altar, irmãos. Loucura. O cristão salvo, até dentro da psicologia nós vamos aprender que existe 3 coisas que influenciam na vida do ser humano. Primeiro, o ambiente que ele é criado. Segundo, o que ele vê. Terceiro, o que ele ouve. Ao decorrer da vida, da sua formação, o ambiente que ele está, aquilo que ele ouve e aquilo que ele vê, vai descrever, provavelmente, grande parte do futuro daquele jovem ou daquela criança vai se tornar quando adulto. Por exemplo, não é todos, mas a grande maioria que nasce num lar que o pai fuma, quando cresce, a maioria se torna fumante. Segundo, num lugar que os pais costumam ser alcoólatras, a criança crescendo naquele ambiente, a maioria das vezes a criança, quando se torna adulto, se torna alcoólatra. Mas o que seria isso? A influência do ambiente que está sendo criado e formado. E agora para o cristão, salvo, genuinamente, alcançado pela graça, será que existe a maldição hereditária? Quantas vezes você já foi perceber a oração de alguém olhou para você, você salvo em Cristo, eu repreendo toda a maldição hereditária. Já receberam oração assim? Já também. Mas e biblicamente? Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, é um texto bem conhecido. 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quando alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e todo se fez novo. Aquela tradução diz que quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma, teve o início de uma nova vida. Ou seja, a partir do momento que você aceita a Cristo como teu Salvador,
todas as coisas se faz nova na sua vida. Não há maldição, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, à luz da Bíblia, à luz da Escritura, apesar que, como eu já disse, biblicamente, se você olhar dentro do Antigo Testamento, parece, até às vezes alguns textos, que dá para se entender que existiria a maldição hereditária até a 4ª geração. Tem texto que parece. Só que, porém, no Novo Testamento, Jesus vem quebrando alguns tabus, alguns pensamentos. Um dia os discípulos chegam para eles: Pai, Jesus, quem pecou? Foi este ou seus pais para que nascesse assim? Jesus vai dizer: nenhum deles pecaram. Isso é para que fosse manifesto a minha glória. Ou seja, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, não há condenação, não há encantamento, não há vício, não há prostituição, não há nada que pode predominar nas nossas vidas, porque na nossa vida nós tornamos novas criaturas diante da presença de Deus. Então nós vamos entender que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados por Cristo. Abre a Bíblia aí, Romanos 3, 21 e 22. Romanos 3, verso 21 e verso 22. Olha só o verso de número 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creram, porque não há diferença. Ou seja, a justiça de Deus pela fé, a justificação de Deus pela fé. E se nós somos alcançados e justificados por Ele, não há nada do passado que pode nos condenar. Nada. Nada do passado pode predominar na nossa vida. Mesmo como eu disse há horas atrás, o diabo ele é o acusador. Ele sempre vai jogar na sua cara dizendo: você já fez isso, praticou isso, errou nisso. Mas em Cristo nós somos nova criatura. A biografia de Martinho Lutero vai dizer que no final da sua vida, quando ele estava prestes a morrer, Satanás veio acusar no leito da sua cama, no seu leito. E o diabo vai falar na vida para ele: você errou nisso, você pecou nisso, você pecou nisso. Ele vai dizer para o diabo: eu sei, mas o sangue do Cordeiro me purifica de todo o pecado. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o sangue do Cordeiro nos limpa de toda a imundícia, de todo o pecado, de todos os nossos erros, ele nos purifica. É por isso que Salomão, em Eclesiastes, vai dizer: todo tempo seja alvo as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, a nossa vida tem que ser uma vida limpa, santa, íntegra, e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Por quê? Os principais sentidos estão na nossa cabeça, irmão. A visão, a audição, paladar, olfato, estão na nossa cabeça. Ou seja, quem tem óleo na cabeça, não tem olhar para outra coisa, a não ser para aquilo que Cristo tem. Quem tem óleo na cabeça não pode dar ouvido ao fofoqueiro, ao mentiroso, porque o ouvido é ungido. Quem tem óleo na cabeça, até a boca é ungida e não pode falar mentira, fofoca, calúnia. Por isso que a vida de algum cristão salvo tem de ser transformada e mudada pelo Espírito Santo. Para nós encerrarmos, já vai dar 9 horas, tenho 9 minutos ainda para falar um pouquinho. Abre a Bíblia aí, em João capítulo 1, verso 12. João 1, 12. Memória é esse texto mesmo, João 1, 12. João 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Olha que interessante. Para os que creem em Cristo, os salvos, foram feitos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, irmãos, não há maldição que possa predominar na nossa vida. Porque uma vez que nós somos filhos, nós nos tornamos herdeiros. E a única coisa que um filho de Deus vai herdar é a salvação pela graça e a nova Jerusalém que está preparada para a igreja. Então, para a igreja, para os salvos, salvo não pode cair possesso. Para os salvos, não há encantamentos para eles. Para os salvos, não existe demônios territoriais. Para os salvos, também não existe para eles maldição hereditária. Pois a igreja
ela se torna uma nova criatura nessa jornada que nós seguimos diante da presença do Senhor. Alguma dúvida sobre isso aí? Então tá bom, então quer dizer que vocês aprenderam tudo ou não aprenderam nada, viu? Por favor. Com relação aqui à terceira ponte, só acho que tem algo a ver esse triângulo de idolatria, esse poste ídolo aqui da maçonaria, o Pia de Iemanjá e a catedral. Vou te fazer outra pergunta em cima da sua. Tem mais essas imagens ou mais igreja na região? Se tem igreja, não era para ter. Então, o problema é que a igreja tem deixado de fazer papel de igreja. Às vezes nós esperamos para A ou B fazer e nós com os braços cruzados sem fazer. Então, qual é a ação da igreja? É ela sair para fora. E onde a igreja está, o avivamento está, a história tem que ser mudada. É uma frase que eu aprendi com o pastor Reinaldo, quando ele me pastoreou ali na Glória, dizia que uma igreja, ela não pode ser uma igreja de uma rua. A igreja tem que ser a igreja de um bairro. Talvez ele até aprendesse com o pastor Eduardo, né? A igreja ela não pode ser uma igreja de um bairro. Ela tem que ser a igreja referência na cidade. Ela não pode ser a igreja referência na cidade apenas. Ela tem que ser uma igreja referência no Estado. A igreja ela não pode ser referência apenas no Estado. Ela tem que ser uma referência no país. Só que, às vezes, nós como igreja, entendendo isto, mesmo entendendo, aprendendo, ouvindo, nós ficamos ainda de braços cruzados, sentados no banco, tranquilo, sem querer fazer nada. O mundo está, assim eu sei que é cumprimento das profecias bíblicas, mas uma grande parte do mundo está assim, a minha e a sua. Tem profecias na Bíblia que tem de se cumprir, vai se cumprir porque é bíblico e Deus prometeu. Mas tem profecias que podem ser adiadas ou atrasadas ou até mesmo adiantadas pela ação de um homem. Quer ver um texto bem simples? Jonas. Deus olha para Jonas e diz assim, olha, eu vou destruir a cidade de Nínive. É um decreto de Deus que Deus iria destruir. Jonas vai lá e prega para Nínive, o povo se arrepende, há uma conversão no país, na cidade, e Deus poupa aquela geração. Só que Deus decretou que iria destruir, mas a geração que veio depois, você vai ler o livro de Naum, fora destruída por Deus. Por quê? Porque aquela geração que veio depois se corrompeu. Tem coisas que nós podemos adiantar, mas tem processos que nós podemos atrasar. E como nós atrasaríamos tais situações como está acontecendo no mundo? É a igreja fazer papel de igreja. Eu vou falar aqui sem medo de errar, eu gosto muito da área de escatologia, mas vai chegar um tempo que a igreja vai sair para fora querendo entrar para dentro do templo. A igreja vai ser perseguida e nós vamos sair para fora para pregar. E muitos vão dizer assim, por que eu não fiz isso antes? Talvez se nós estivéssemos fazendo isso agora, talvez isso seria adiantado para outras gerações futuras. Mas se Jesus não voltar, a nossa geração vai enfrentar essas dificuldades. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja nesse tempo. Que Deus venha trazer um despertar e um avivamento para a nossa geração. Amém?